Meus amigos, boa noite. E- Essa questão aí desse edital, eu vejo com grande preocupação que nós, com um discurso feito pelas entidades médicas, um discurso xenófobo, ele levou a essa derrota nossa aí na questão do Revalida. Nós só conseguimos manter, na verdade, a questão do Revalida na lei que saiu no Congresso, com universidades públicas, porque o presidente vetou. E o presidente vetou, só que a própria bancada do presidente votou contra o Conselho Federal de Medicina, contra a MB e contra a FENAM. Essa é a realidade. Nós tivemos 3 votos no Congresso na questão do Revalida não ser feito por faculdades particulares. Ora, a lei do Médicos pelo Brasil já passou no Congresso, já foi sancionada com esse veto do presidente, que ficou revalida só para as universidades públicas, e até agora não houve revalida, e chegamos na pandemia. Ora, nós temos as pressões sociais. Os médicos brasileiros formados em faculdades do exterior, eles são tão brasileiros como nós. E eles estão se questionando o seguinte: olha, não tem prova de revalida. O MEC não fez a prova do revalida, apesar da lei já ter sido sancionada há um tempão. E o presidente vetou, nós queremos fazer a prova, e a prova não acontece. A última prova que aconteceu foi em 2017. Então, eu vejo o seguinte: que juiz que vai dar ganho de causa a qualquer CRM ou ao CFM contra essa revalidação emergencial, que na verdade não está dizendo aí que é revalidação para sempre, é uma revalidação emergencial devido à questão da pandemia. Então não quer dizer que eles vão ter revalidação, vão poder ficar pelo país, etc, etc. Agora estão usando uma universidade estadual que tem uma outra legislação, que é a legislação da autonomia universitária, né? Então, as universidades elas têm autonomia para revalidar diplomas de várias profissões e não só a médica. Então, tem uma série, um emaranhado de legislações isso aí. E eu entendo o seguinte: eles costuraram esse edital muito bem costurado. E os médicos brasileiros precisam entender que jogo que está sendo jogado pelo Conselho Federal de Medicina nessa questão é o jogo do governo Bolsonaro, um jogo xenófobo que não vai a lugar nenhum. Esse olhar que os médicos formados no exterior ou os médicos estrangeiros são péssimos, as faculdades de lá são horríveis, como se as nossas fossem maravilhosas. Esse discurso, ele não se sustenta. O discurso também que não falta médicos no Brasil é um outro discurso que não se sustenta. Nós vemos pelo país inteiro que os hospitais de campanha não estão conseguindo médicos, não somente os hospitais de campanha. Aqui no Rio de Janeiro, todos os editais para médicos, não há médicos. E, não, mas eles não querem trabalhar por esses valores, mas os valores que estão sendo oferecidos no Covid-19 são valores altos. E não se conseguiu abrir o hospital de campanha porque não houve concorrência, não houve médicos para isso. Então, ou a gente tem médico ou a gente não tem médico. Na verdade, nós temos médicos, só que os médicos que nós temos, eles não estão direcionados para o Sistema Único de Saúde, que atende 70% da população. Eles estão direcionados para o sistema privado, que atende 30%. Então, no sistema privado, você tem sobra de médicos, mas mesmo assim é muito questionável os critérios que foram feitos pelo aquele estudo do Fábio Jatene, que diz que não falta médico no Brasil. Eu questiono muito a metodologia que o estudo foi feito, a questão de um médico para 1.000, um médico para 200. Olha, médico tem sido necessário no mundo inteiro. A saúde, ela cresceu tanto a nível privado como público. Então, as demandas de saúde aumentaram muito. Agora, no corona, por exemplo, o maior mercado de trabalho no mundo inteiro é a área de saúde. Agora, se a remuneração está ruim, é outra questão. A gente não pode misturar alhos com bugalhos.
A remuneração do médico no Brasil, ela é muito diferente em vários estados, ela é muito diferente entre público e privado, e ela é muito diferente em vários estamentos. O que acontece é o seguinte, os médicos vão se adequando a esse mercado. No mercado público, com certeza, ele tem dificuldade de se inserir. Agora, nós temos que entender também que a medida provisória do Médicos pelo Brasil não pegou. Na verdade, esse programa do Ministério que substituiria o Mais Médicos, na verdade, é o Mais Médicos do Bolsonaro, que não muda muita coisa se formos ler bastante aquele projeto do Médicos pelo Brasil, muda muito pouco em relação ao Mais Médicos, porque ele tem um pecado fundamental, ele muda de bolsa para contrato de trabalho. Ora, mas ele não muda a questão da instabilidade no trabalho, porque você, através do contrato CLT, você não tem estabilidade, e também você não resolve o problema da interiorização de maneira alguma. Então, por isso, o Ministério da Saúde continuou a usar o Mais Médicos. Continuou a usar os Mais Médicos. Nós temos ainda no Ministério da Saúde uma leva de Mais Médicos. Nós estamos sem os cubanos, estamos, na verdade, aonde estavam os cubanos não foi substituído nesses lugares. E aonde que são esses lugares? No Nordeste e no Norte do país, fundamentalmente. Então, eu acho que a gente tem que ter o outro olhar. Nós estamos diante de uma epidemia mundial, uma epidemia onde nós temos uma doença que mata muito, e se tivermos um discurso muito xenófobo, muito corporativista, olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo, nós vamos nos isolar diante da sociedade. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Então, como trabalhar, por exemplo, com esse edital? Eu entendo que a gente tem que negociar com o governo do Maranhão. Não tem que entrar na justiça contra o governo do Maranhão nesse momento, tem que negociar com eles. Então, nós temos que ter aí muita política. É isso que eu queria dizer a vocês. E vamos abrir a discussão sobre isso.